Ô, Viaro, o UOL soltou ontem de madrugada, a gente pode exibir imagens da sessão do Silvio Almeida diante da Justiça. Você quer dar uma assistida? Que eu acho que é importante isso aqui. Vamos lá, lembrando que o caso está sob investigação, mas ele falou algumas coisas importantes aqui. Eu acho importante a gente repercutir, porque a gente entrevistou a Juliana, que é a advogada dele, e eu só estou tentando achar aqui, porque a jossa do UOL é uma zona. Achei. Vamos lá para a gente poder citar aqui. Bom, tem aqui o depoimento na íntegra, tá, gente? É um depoimento de gravação, então a imagem vai estar levemente granulada, mas até que está com qualidade aqui. Vamos lá. Ele nega as acusações de assédio à PF, citando o erro do Guilherme Amado lá das 14 mulheres suspeitas. Vamos lá. Eu queria falar duas coisinhas. A senhora me permite. As coisas que são importantes. Primeiro, eu acho que essa investigação ela ainda não se debruçou sobre um ponto importante, que é o papel dessa organização Me Too. A senhora mandou a complementação ontem, de maneira muito gentil, do doutor Nélio, só que ali existem lacunas que eu acredito que são prejudiciais para a gente encontrar a verdade nesse caso. Eu vou explicar, porque o Me Too desempenha um papel fundamental, pelo menos em 3 pontos. Primeiro, se não fosse a organização Me Too, eu não sei se esse inquérito estaria aberto. E por que isso? Porque o Me Too, e isso é colocado, inclusive, no ato inicial, né, que decreta a abertura das investigações, seriam as denúncias levadas ao Me Too e que teriam sido divulgadas pelo jornalista Guilherme Amado, que... Viara, sempre que você quiser interromper, me fala, tá? Tem claro, muita coisa para comentar. Vamos lá. Justificaram e que motivaram, que são fundamentos da notícia crime. Segundo papel desempenhado pelo Me Too, o Me Too, ele é fundamental para criar esse perfil público que faz com que algumas pessoas estejam me chamando de estuprador. Saiu uma notícia, inclusive, isso é bom, inclusive, para a gente falar da Isabel. A Isabel, ela se apresenta como a 15ª vítima. A professora Isabel. A professora Isabel. Então, isso é importante que conste. Eu esqueci de falar, isso é importante que eu falo. Como a 15ª vítima. Só qual é o problema disso? Que não existem 14. A senhora viu a errata do UOL? O UOL, ele colocou uma informação falsa de que existiriam 14 denúncias do Me Too. Só que depois eles fazem uma errata. A senhora gostaria de ver? Eu posso depois colocar no inquérito, mas eu acho que é importante que a senhora veja para ver o tamanho do nosso desafio aqui, né? Adriana, eu vou colocar aqui porque eu mandei para uma jornalista para que ela pudesse, de alguma maneira, me ajudar, porque ela é do UOL. Só que foi um erro do UOL. Olha só, doutor, só para a senhora ter uma ideia. Aí, se você puder mostrar, olha aqui, errata. Isso. O conteúdo foi alterado. Diferentemente de publicar na reportagem, o site Metrópolis não informou que existem 14 vítimas de assédio sexual por parte do ministro. O site apontou que conversou com 14 pessoas. Quem são essas pessoas? Pessoas que estavam todas contaminadas com esse boato. Né? Como tem ocorrido os episódios, a informação foi corrigida. Só que era tarde. Todos os portais começaram a reproduzir e hoje você entra nas páginas das redes sociais e sabe, tá bom, ministro. E as 14 vítimas? Tá, tudo bem. A Aniele não está falando a verdade. Está aparecendo. Tá bom, mas e as outras 13? As outras 14? A Isabel, candidata, se coloca como a 15ª vítima, deixa no perfil dela, agora ela tirou, né? Como representante das mulheres e que teria que acabar com a minha serialidade de abusos. Olha os adjetivos que ela usa para se referir a mim, doutora. Ela se refere a mim como um abusador serial. Ela se refere a mim como um tarado. Ela coloca um abusador serial. Ela, ao final do depoimento dela, é uma coisa impressionante, ela fala assim, e algumas das testemunhas dela, que são muito esquisitas, falam assim, como é que é? Eu soube do Silvio, sei que ele é um homem violento, porque ele
está sendo acusado de vários episódios de assédio moral. Doutora, eu não tenho uma acusação de assédio moral. Estou numa reportagem que saiu falando das denúncias que existiam no Ministério e um ex-funcionário que deu uma declaração dizendo que vai ser processado, que foi demitido, dizendo que eu gritava com ele, dizendo que eu tinha mau contato com ele. Mas a questão é a seguinte, essas pessoas se contaminaram com a ideia de que existem dezenas de vítimas. E o Me Too foi lá e confirmou. Para a senhora saber, também, se for o caso, se os advogados acharem pertinente, nós notificamos o Me Too, porque nós queremos saber o seguinte, o Me Too, quais os protocolos do Me Too? Eles fazem verificação de fatos? Claro que não, quem faz verificação de fatos são autoridades que fazem investigação. O Me Too, ele faz acolhimento. Então, como é que eles pegam e falam o seguinte, sim, temos uma nota, nós temos denúncias contra fulano de tal. Isso não só cria fragilidade para as supostas vítimas, porque quando faz acolhimento, eu acho que não tem que perguntar se a pessoa está falando na verdade. Se a pessoa está com sofrimento, você atende a pessoa. Agora, colocar um alvo nas minhas costas, confirmar que existem denúncias. Por que as evoluções acontecem? Tá. Acontece? Pedro, eu vou te deixar mostrando pro pessoal aí, porque eu vou fazer a live da tarde, cara. Tá bom, vai lá. Eu fecho aqui a meta. Vai lá descansar, meu querido. Você tá desde manhã, que eu sei. Eu vou almoçar e já fazer o título. O que você achou desse comecinho do depoimento? Só do seu parecer. Cara, essa questão de dizer que é 15ª vítima e não tem as 14 e de ter a errata no UOL, ela me incomoda muito, porque a gente sabe que errata só salva a pele de quem cometeu o erro. Errata não restitui nada do que tu prejudicou alguém com a nota inicial. Absolutamente nada. Se tu fala que eu sou alguma coisa, isso vai acabar com a minha reputação, vai acabar com a minha dignidade, porque vai viralizar. Aí depois tu publica uma errata dizendo que tu estava enganado ao meu respeito. Não vai devolver a minha reputação, não vai devolver a minha dignidade, não vai devolver nada. Então também tem inclusive, se o Silvio eventualmente tiver cometido, tá? Aqui a gente não tem compromisso com nada, tá? Se o Silvio tiver abusado uma mulher, não vale falar que foram 14 acusações. Exatamente. Tem 14 acusações. Exatamente. Não, e a questão é, se não for provado absolutamente nada, se for arquivado, quem postou a matéria vai ser responsabilizado de alguma forma ou a errata absolve? Eu vou falar que ninguém vai ser responsabilizado, viu? Eu acho que isso vai respingar, e nisso o Silvio foi preciso na entrevista do UOL, na Aniele. Tá? A segunda vítima dessa história vai ser a Aniele Franco. Eu não duvido. Vai lá, eu vou lá. Tchau, tchau. Até mais, tchau, tchau. Vamos lá, queridos, vamos terminar de ouvir mais um pouquinho, eu só vou exibir mais um pouco e a gente conversa aqui no chat. Emília, obrigado pelo seu ponto, tá divergente aqui. Quem vai querer bater de frente com o Silvio Almeida, francamente? Vamos lá, gente, faltando aí 193, vamos ouvir mais um pouco. Opa, eu tirei o som. Como essas denúncias foram feitas, quem fez, como é que elas são custodiadas, se elas são verdadeiras ou não, se não são entregues pela autoridade. Então eu acho, doutor, que a gente precisa ver isso. E outro, sabe como o Me Too funcionou? E isso é uma coisa, sei que o inquérito não estava sob a condução da senhora, mas o Me Too foi trazido para dentro desse inquérito para fazer uma espécie de chamamento contra mim. Como é que você vira e fala o seguinte, olha, para uma organização e tinha conflito de interesse com o meu ministério. Eu tenho no celular, se a senhora... Vamos avaliar, a presidente do Me Too, em julho ou agosto do ano passado, ou seja, acho que foi agosto, se não me engano, um mês antes de confirmar que existiam denúncias contra mim, estava mandando mensagem no meu celular pedindo reunião no Ministério. Então, eu queria saber, essas denúncias são de quando? Essas denúncias são de um determinado momento, um período de tempo específico? Elas são ao longo de anos, que elas foram sendo acumuladas e apareceram de repente? Eu estou com uma desconfiança aqui. E essa desconfiança vem do fato dos documentos que a senhora enviou para o meu advogado. O Me Too, ele, na minha concepção, desrespeita a autoridade policial. A outra delegada que conduziu o processo pede para o Me Too mandar informações
pormenorizada sobre denúncias que teriam contra mim, alguma coisa. Eles mandam um documento dizendo assim: a primeira denunciante já foi para esse depoimento com quatro testemunhas, tal. Quem que é? A Isabel. A Isabel. É óbvio, foi ela que levou 4 testemunhas e já para esse depoimento. Agora eu pergunto: eles procuraram a Isabel depois, porque me parece que a Isabel não estava entre as denunciantes, as supostas denunciantes que saíram na matéria do Metrópolis. E as outras duas são as meninas que foram trazidas pela Isabel. Doutora, tem alguma coisa muito estranha nessa história. Então, acho que nós vamos precisar saber ter mais informações sobre essas denúncias, de maneira séria, que o Me Too fez. Porque o que está em jogo é a minha vida, é a minha reputação. O que está em jogo são 30 anos de trabalho. O que está em jogo, doutora, o que eu fiquei sabendo que existem lugares em que os alunos pegam meus livros e perguntam para as pessoas: a gente vai continuar além desse sujeito? O que está passando? Por causa de um negócio de uma brutal fragilidade. Então, assim, eu gostaria que o Me Too complementasse as informações e cumprisse a determinação da autoridade policial de prestar informações sérias. Eles colocam assim, como é que eles colocam? Último relatório. Tá, último relatório. Falaram que tem 14 pessoas, mas parece que tem 5 e 3 são a Isabel e, eu já disse, foi minha amiga, candidata, se coloca como 15ª vítima, sendo que não há 14, e fica me chamando de abusador serial. É isso. Isabel. As outras duas, trazidas pela Isabel, porque existe uma gravação, inclusive, que uma das meninas, ela fala no depoimento dela que ela é a Patrícia, e a tal da Camila, a Camila Lima, né? Ela diz que tem o mesmo advogado da Isabel. O mesmo advogado que acompanha a Isabel. Outras duas que não quiseram falar, enfim, alguma coisa não quiseram disponibilizar. Então, é o seguinte, eu quero saber se existir, e essa vai aparecendo depois, quais são as denúncias que o Me Too tem contra mim? Eu não quero me colocar nessa posição, mas pode ser que eu seja vítima aqui. Né? E a última coisa que eu gostaria de falar, antes de passar para o advogado, é o seguinte. Doutora, primeiro eu quero agradecer o tratamento que a senhora está me dando, dizer que eu confio na autoridade policial, mas aconteceu uma coisa extremamente desagradável quando eu vi os vídeos. Não sei se a senhora viu isso. Deixa eu tirar aqui da telinha a propaganda. Vou mostrar só mais um pouquinho e já vou conversar com vocês, tá, gente? Ao final, a escrivã, o nome dela Paola, no depoimento da Camila, ela me xinga. Ela me xinga e ficou gravado isso. Doutor, isso é inaceitável. Como é que eu venho prestar um depoimento e, sim, estou sendo tratado com o maior respeito, com o maior carinho, e aí, ontem nós ficamos vendo, até para poder dar detalhes, eu sabia que a senhora ia ser muito zelosa e ia querer detalhes da história, para poder dar detalhes, assim, cada um dos depoimentos, cada um. E ao final, a Camila, quando sai da sala, eu acho que ela não percebe que está gravando, ela fala: esse cara é um filho da... Né? O nome dela é Paola... É preciso lembrar, Paola Santos Braga, escrivã de polícia. Como me trata desse jeito? Como é que ela me xinga desse jeito? Então, assim, eu acho que isso tem que ficar, assim... É isso. Assim, um absurdo. Estou chocado, estou indignado, estou chateado, mas eu quero justiça. Certo, eu vou pedir para os senhores advogados complementarem. Esse é o depoimento do Silvio Almeida, tá, gente? Ele tem 28 minutos, eu não vou exibir, 29 minutos, eu não vou exibir na íntegra, mas esses aqui são os principais pontos que ele coloca, são muitas críticas à organização, à ONG Me Too, que encaminhou essas denúncias inicialmente.